Fala galera, venho trazer em mais um vídeo um assunto que está dando o que falar no mercado cripto. A possível aprovação de um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Para os investidores experientes, certamente ETF já é um conceito bem conhecido. Porém, muitos investidores iniciantes não conhecem o que é um ETF ou não compreendem a sua importância para o mercado. Então eu venho trazer neste vídeo alguns conceitos para o entendimento do que é um ETF, a importância da aprovação dos ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos e quais são as implicações que uma aprovação dessa natureza pode trazer para o mercado como um todo. Então, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos decidirá em breve se aprova ou não o ETF de Bitcoin. Isso está mexendo com os ânimos do mercado e muitos investidores estão esperançosos quanto a essa aprovação, porque isso pode trazer grandes benefícios para o mercado. Mas, a princípio, o que é um ETF? Bom, quem quer investir na Bolsa de Valores, por exemplo, correndo menos riscos, pode investir pelo ETF, que significa Exchange Traded Fund, ou fundo de índice. Em suma, o ETF é como um fundo de investimento que tem como referência o valor de algum índice de renda variável. Por exemplo, o ETF muito conhecido, que certamente todos já ouviram falar, é o índice Bovespa. O índice Bovespa é um ETF muito conhecido e age como se fosse um termômetro do mercado. Imagine que o índice Bovespa é uma carteira teórica com os ativos mais negociados na bolsa. Então, no índice Bovespa, você tem, por exemplo, Petrobras, Vale, Ambev, Eletrobras. Todas essas empresas são as mais negociadas da Bolsa e elas formam uma média do desenvolvimento das ações ao longo de um ano. Então, o investidor que quer fazer um investimento diversificado sem ficar exposto aos riscos de uma empresa determinada, ele pode investir no índice e ter esse risco diluído em todas essas empresas. Porém, no mercado de criptomoeda, as ETFs não são novidades. Olha só essa notícia aqui, ó. Regulador canadense aprova primeiro ETF de Bitcoin no mundo. A moeda acumula valorização de 63% esse ano. Lembrando que essa notícia, ó, é de 12 de fevereiro de 2021. Então, desde o início de 2021, já tinha sido criado o primeiro ETF de Bitcoin. O principal órgão de regulação dos mercados de capitais do Canadá, isso foi no Canadá, aprovou o lançamento do primeiro ETF de Bitcoin, afirmou o gestor hoje. O lançamento deve dar aos investidores maior acesso à criptomoeda que tem acumulado alta explosiva desde o ano passado, e isso de 2020 para 2021. Então, olha só o que foi declarado. O ETF será o primeiro do mundo a investir diretamente em Bitcoin, não em derivativos, permitindo aos investidores acesso mais fácil e eficiente a essa classe de ativos, disse a Purpose Investment. Olha só, investidores têm negociado Bitcoins por meio de contratos futuros na Bolsa de Derivativos de Chicago. Eles também podem comprar fundos de investimentos, como o Bitcoin Fund, na Bolsa de Toronto. Então, gente, ETF de Bitcoin não é nenhuma novidade. Desde o início de 2021 já tinha sido criado no Canadá o primeiro ETF de Bitcoin. Porém, uma aprovação dessa natureza nos Estados Unidos é algo muito mais expressivo, uma vez que os Estados Unidos têm a economia mais forte do mundo e acaba sendo um parâmetro para as economias através do mundo inteiro. Além disso, ETFs de criptomoedas, ETFs de criptomoedas podem ajudar investidores iniciantes. Para quem já está acostumado com a bolsa, por exemplo, é uma facilidade. Por quê? Vamos lá. Esses ETFs também são seguros porque normalmente eles são vendidos por corretoras auditada, o que traz um pouco mais de segurança para aquele investidor iniciante, aquele cara que está entrando no mercado agora. Como o ETF pode abranger mais de uma criptomoeda, é uma forma prática de diversificação. Tá? O ETF ele não precisa ser necessariamente atrelado somente a uma criptomoeda, mas ele pode ser atrelado a um grupo de criptomoedas, como o índice Bovespa que eu já falei, que é atrelado a empresas como Ambev, Eletrobras, Petrobras e por aí vai. Agora, por que isso influencia tanto no mercado? É provável que a aprovação do ETF de Bitcoin impulsione todo o mercado em um movimento de subida, porque seria benéfico para as outras criptomoedas. Agora, por que haveria esse benefício? Pelo simples fato de que a aprovação do ETF de Bitcoin poderia gerar um precedente regulatório
que pavimentaria o percurso para o surgimento de outros ETFs baseados em outras criptomoedas. E eu vou dar um exemplo que está acontecendo, que já existem pedidos de aprovação de ETFs para Ethereum de diversas gestoras de investimentos, como, por exemplo, a BlackRock e a Invesco. Essas gestoras de investimentos já estão pedindo aprovação lá na Comissão de Valores Mobiliários Americanos de que possa ser criado ETF de Ethereum, por exemplo. Então isso, indubitavelmente, isso vai abranger outras criptomoedas no mercado, fazendo com que o mercado cripto acabe se tornando mais democratizado, digamos assim, e mais seguro para os investidores iniciantes que entram assim no mercado um pouco assustados por causa da volatilidade, por causa do risco de mercado como um todo. Eu honestamente acredito que esse ETF vai ser aprovado. Recentemente saiu aqui uma matéria na revista Exame a respeito da queda que ocorreu no mercado, né? Foram 2,5 bilhões de prejuízo, isso foi no dia 3, se eu não me engano, 3 de janeiro, porque ocorreu o temor sobre a possível rejeição de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Então, até o momento, isso no dia 3, né, até o momento, cerca de 500 milhões em posições tomadas por investidores em corretoras de derivativos de criptomoedas foram liquidadas. As perdas ocorreram em menos de 2 horas, refletindo a queda abrupta e significativa dos ativos. Tá? Então, teve uma queda muito acentuada. Aqui nessa outra matéria, olha só que interessante. Isso já no dia 5/1, o Bitcoin ele reagiu e recuperou parte das perdas da semana com os investidores afastando as preocupações de que os reguladores dos Estados Unidos não autorizariam ETFs com exposição direta à criptomoeda. A notícia de que, muito provavelmente, o governo americano não aceitaria ETF de Bitcoin foi publicada por essa empresa aqui, essa casa de análise chamada Matrixport. Essa empresa ela divulgou que, muito provavelmente, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos não aceitaria a criação de ETF de Bitcoin. Porém, os analistas da Bloomberg Intelligence, na contramão de cada análise, estimam que há cerca de 90% de probabilidade do regulador norte-americano aprovar os fundos. Então, essa notícia aqui da InfoMoney, né, mostra que está tendo ali uma divergência entre empresas, né, de análise de investimento. Mas eu, na minha humilde opinião, eu acho que é uma questão de tempo para que essas ETFs elas sejam aprovadas, haja visto o crescimento do mercado de criptoativos, né, que tem ocorrido nos últimos anos. Então, desde 2021 a gente já tem esses ETFs e eu acredito que isso aí é uma tendência que veio para ficar. Bom, isso é tudo até o momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like aí, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!